Nós vamos encaminhar as perguntas da seguinte forma: cada um de nós vai respondendo uma questão. Nós vamos pedir que cada expositor seja o mais breve possível, de maneira que nós possamos responder o maior número de perguntas possíveis. E vamos voltando aos oradores à medida que cada um for respondendo essas perguntas. Alguém nos perguntou o seguinte: qual tratamento deve ser dado ao jovem que usa ou já usou maconha ou outras drogas e hoje vive de forma isolada, desinteressado, apático, diz não acreditar em Deus, condena as religiões e as suas ações? Como devemos agir? Primeiramente, nós não podemos fazer uma associação direta de que o comportamento dele seja fruto do uso das drogas. Isso poderia até ser algo da própria personalidade dele. Mas também nós poderíamos inferir que esse indivíduo desenvolveu um distúrbio de relacionamento pela própria vivência do uso das drogas, né? O que fazer? Primeiro, a gente só pode fazer alguma coisa por essa criatura se ela se dispuser a fazer alguma coisa por ela mesma. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos, trabalhando com a doença mental e com a dependência química, é que a gente não protege a quem não quer se proteger. Não tem como fazer algo para alguém se esse alguém não quer ter ajuda. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é se essa pessoa está disponível para ser ajudada. E nesse sentido, né, se ele tiver uma disponibilidade, o trabalho psicoterápico pode abrir um espaço para ele entender o comportamento e a dor dele e ele se abrir para receber ajuda e buscar outros tipos de reflexão. Como foi colocado aqui que ele não aceita as questões religiosas, nós temos que entender que a questão da religião é só no momento em que ele se abrir para isso. Acho que basicamente o que a gente poderia trazer nesse questionamento seria essas orientações. Bom, chegou aqui. Como profissional da psiquiatria médica, poderá abordar o assunto de espiritualidade no tratamento com pacientes, familiares, considerando que há pessoas que não admitem a influenciação ou interferências espirituais de acordo com as suas crenças, ou desconhecimento total dessa ciência. E ao mesmo tempo fazer com que esse mesmo paciente confie no tratamento tão diferenciado nos dias atuais. Como o Roberto acabou de falar, não dá para forçar a barra, né? Mas eu acredito que a dor que a pessoa está sentindo pode ser um caminho para ela começar a abrir a sua mente para esses assuntos. Com essa possibilidade, nós vamos colocar a dúvida: será que isso não pode ser por causa disso? Eu quero que você pense sobre o assunto. Não dá para a gente impor nada a ninguém. Geralmente, nós já somos procurados porque temos uma visão um pouco mais ampliada sobre essa temática.
mas eventualmente nós atendemos alguns amigos aí que nos chegam somente para uma psiquiatria tradicional, sem o tom de espiritualidade. Então, como foi dito ontem, nós perguntamos na própria consulta médica se o paciente tem ou não alguma religião, qual é, e tentamos, de acordo com a resposta ouvida, darmos esse ponto de vista nas palavras adequadas do ouvido do paciente. Eu lembro uma vez o Jaider falando um caso de uma família evangélica, aonde veio a família inteira com o paciente no consultório dele, dizendo que o que o paciente tinha era coisa do demo. E o Jaider, espírita, acertadamente falou: também acho. Ganhou a família, ganhou o paciente. Então, de acordo com a linguagem, nós vamos dar a conduta para driblar diferenças de filosofias religiosas e atingir uma meta minimamente, que é dar um conforto e uma orientação. Então a gente vai adequar a nossa resposta, a nossa postura, de acordo com aquela pessoa que está chegando até nós. Tá bom? Eu tenho 3 perguntas aqui que são bem semelhantes, questionando a respeito do processo obsessivo, na gênese ou não do quadro de esquizofrenia, por exemplo. O que fica claro para a gente é que, como abordei, a síndrome psicótica, pensando no quadro de esquizofrenia em si, é uma doença. Uma doença do ser, é uma doença do espírito que se manifesta, acaba atingindo, impactando o corpo físico. O quadro de obsessão das entidades espirituais que acabam fazendo parte desse processo podem auxiliar no desencadear da doença, mas não é a gênese da doença. Não podemos entender que a obsessão seja a gênese, seja a causa primária, mas é um fator de risco importante e de piora. Dentro disso, pensando nos quadros em que o paciente se encontra em crise, uma crise aguda, importante, complexa, em que o tratamento médico é necessário, um serviço de emergência, a gente poderia afirmar que praticamente 100% desses casos apresentam um quadro de obsessão. Porque o indivíduo ele se encontra tão frágil e vulnerável que acaba abrindo o campo para que essas entidades ajam, piorando ainda mais aquele episódio. Então isso responde uma dessas questões, indicando-se que se a obsessão ela vai estar presente o tempo todo ou não. Nos quadros agudos, podemos afirmar que sim, ela está presente e piora essa situação. Num paciente que realiza um tratamento adequado, estável, fazendo uso das suas medicações, nós não podemos afirmar que existe esse processo obsessivo o tempo todo. Ele apresenta as suas fragilidades psíquicas, as suas fragilidades orgânicas, mas eu não posso afirmar que o quadro de obsessão ele se encontra 24 horas por dia. Isso não. Uma outra questão diz respeito a se existe algum tipo de pesquisa que indica que pacientes internados em hospitais psiquiátricos apresentam quadros obsessivos e não quadros de transtornos mentais. Por aquilo que me consta, nós não temos esse tipo de pesquisa, e entra também numa dificuldade imensa que eu coloquei de nós fazermos esses diagnósticos diferenciais, mas como disse, casos em que o paciente se encontra em crise, se faz necessário essa abordagem médica, independente de ser um quadro obsessivo grave e que se apresente apenas dessa forma ou não. Okay? Eu tenho 2 aqui que são bem diferentes. Uma delas me pede referência bibliográfica. Categoria geral é História das Mentalidades. Tá? Google, História das Mentalidades, vocês vão ter uma série de autores referendados para discutir essas construções históricas, o risco e a proteção no desenvolvimento. Eu gosto muito do Philippe Arrier. O livro dele mais conhecido é a História Social da Criança e da Família, mas ele coordena uma edição que é a História da Vida Privada. 5 volumes ilustrados, maravilhosos. Daqueles que a gente tem que ter na sala de casa também, de tão lindos que eles são. Lúcia Rabelo de Castro é uma pesquisadora
da psicologia, com história das mentalidades também, é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, e também no Rio de Janeiro a Mari Del Priore. São as principais referências. Em psicologia do desenvolvimento, eu trabalho com modelo bioecológico, então é Uri Bronfenbrenner. Deixo isso por escrito para vocês, sem problema. Acho que eu deixei meu e-mail um tempo aí também, podem me mandar e-mail, eu mando as referências. Aí me perguntam assim, se o fato de um adulto não dar conta de uma criança, não é porque ele não dá conta de si mesmo. Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais, né? Fazendo um merchan, assim, da bolachinha na hora do almoço. Sim, muitas vezes esse adulto está entregando os pontos por não estar dando conta da criança, porque ele não está dando conta de si mesmo. Lá no SPA, a gente costuma fazer o seguinte esquema. Quando chega uma família que me traz uma criança que ninguém mais dá conta dela, eu ofereço no horário do atendimento da criança, atendimento para quem mais da família quiser. E em alguns momentos a gente consegue reunir todo mundo, esses adultos vão participar da sessão com a criança, porque é mágico, né, gente? Impressionante, ninguém dá conta da criança, ela entra para a sala com a gente, ela faz todas as atividades, ela conversa, ela desenha, ela pinta, ela lê, ela escreve, ela faz tudo. Então, a gente também convida esses adultos em alguns momentos para virem observar o trabalho que a gente faz com a criança. Porque, entendam, eu não desqualifico a queixa do adulto. Eu sei que é muito difícil ter que dar conta de uma criança. Então, eu o acolho. E a gente tenta mostrar formas alternativas de lidar com aquela criança. A gente lá não atende criança nenhuma sem uma visita na escola. Eu tenho 2 ex-alunos aqui, depois vocês perguntem para eles que delícia que são as visitas na escola. O que eles encontram, o que eles veem em sala de aula. Então, assim, por mais que seja responsabilidade do adulto, a gente não desampara esse adulto e também não julga esse adulto. Ele tem o espaço dele para vir falar dele, para trabalhar as questões dele. E quando a gente pode, quando já é hora, quando dá tempo, a gente coloca ele junto com a criança de volta, até para ele poder aprender a fazer com a criança as coisas que a gente faz, porque ninguém tem que ficar em psicoterapia pro resto da vida, né? Não é o psicoterapeuta que tem que dar conta de ninguém. A gente pode, quando muito, ter uma relação saudável para ajudar as pessoas a darem conta de si mesmas. Perguntaram qual a minha posição quanto ao uso terapêutico da maconha. Nós, dentro do movimento espírita, nós entendemos que o que é terapêutico não é o uso da maconha. O que é o terapêutico é o uso de uma substância que está presente na planta, na cannabis. São coisas totalmente diferentes. Nós nos utilizamos em medicina de diversas substâncias que são retiradas de plantas venenosas. Nós não vamos indicar para as pessoas tomarem os venenos para fazerem uso da substância. Então, o fumar a maconha não tem nenhuma comprovação de que ele funcione para as coisas que são levantadas. Então, o que a gente acha e que é importante ser estudado é as possibilidades que o canabidiol tem para o tratamento, como, por exemplo, na epilepsia, alguns trabalhos que levantam em outros transtornos psiquiátricos e mesmo em doenças degenerativas, mas não o uso da planta como ela vem sendo usada comumente para dizer que ela tem essa função terapêutica. Como perceber em nosso lar se alguém está com depressão? De acordo com os sintomas que falamos lá nos primeiros slides, todo aquele quadro clínico de
apatia, falta de ânimo, isolamento social, pensamentos negativos, etc., né? E quando esse paciente não aceita ou não acredita que está na depressão, quais as orientações? Em primeiro lugar, muitas pessoas têm preconceito, né, de buscar ajuda, seja na psicologia ou na psiquiatria, por vergonha, por medo, né? Porque as pessoas confundem, como foi dito, a ajuda da saúde mental como se fosse algo vergonhoso, aquela fama de que psiquiatra é médico de louco, aquela coisa toda, que isso existe. Então, as pessoas têm que se despir realmente da sua vergonha, que está enraizada, na verdade, num orgulho de não aceitar ajuda, de achar que é autossuficiente o tempo todo, portanto, falta de humildade. Então, como agir nesses casos? Ir conversando com a pessoa, que ela está tendo uma postura orgulhosa, que ela está tendo uma postura de falta de humildade, que de repente ela precisa refletir sobre isso e bater a porta de um consultório, seja de psicologia ou de psiquiatria, para aprender a ouvir. Como falamos aqui na nossa fala, alguns minutos atrás, a questão da prepotência. O antídoto, o remédio que dilui essa característica da prepotência é a humildade, né? Então, devagarinho ir conversando, até chegar ao ponto realmente que não tem jeito e a pessoa às vezes tem que até meio que forçada numa consulta médica, porque realmente é uma situação muito grave, né? Quando tem pensamentos muito negativos, tentativa de suicídio, etc, etc. Então, nós às vezes precisamos intervir de uma maneira mais firme. Mas, de qualquer modo, fica o recado que a pessoa tem que ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais humilde para receber um auxílio. Tá bom? Como diferenciar sintomas negativos de um quadro de esquizofrenia, de depressão, e como diferenciar sintomas psicóticos de experiências mediúnicas? Primeiramente, para se fazer esse diagnóstico de esquizofrenia, eu necessito que tenha havido pelo menos um primeiro episódio psicótico, com aqueles sintomas positivos que eu coloquei. Alucinações, sejam elas auditivas ou visuais, delírios, que é o rompimento com a realidade. Isso já me auxilia para pensar que num quadro psicótico, se for um diagnóstico fechado de esquizofrenia, entendendo que esses sintomas negativos, eles podem estar presentes principalmente ao longo do tempo. Que eu vou focar nas questões cognitivas, que envolvem, por exemplo, a atenção, a concentração, memória, e que vão se revelando alguns prejuízos, que vão levando o indivíduo ao seu isolamento social, a perdas de relacionamentos, seja no trabalho, na escola ou com a família, e que por vezes, nesses instantes, nesses momentos, é difícil de fazer essa diferenciação com quadros depressivos, mas essa deterioração, principalmente cognitiva, nos leva a pensar nos sintomas negativos. Os quadros de depressão se encaixam dentro daquele quadro clínico que o Flávio nos colocou, de humor deprimido, de tristeza, de apatia, que também estão presentes nos pacientes com quadro de esquizofrenia, mas que outros, eles não conseguem uma resposta tão interessante assim com o uso de medicamentos, e esses envolvem os sintomas negativos. Nós não temos nenhum tipo de terapêutica medicamentosa para sintoma negativo, para quadros de depressão sim, mas lembrando que sempre é difícil por vezes fazer essa diferenciação. Em relação aos sintomas psicóticos e experiências mediúnicas, aquele artigo que eu mostrei do Alexander, ele é muito interessante, é uma revisão de literatura, e ele vai trazendo 9 itens que são trazidos por diversos especialistas, em que eles entram de alguma forma em consenso, mas que ainda necessitam ser melhor explorados. Então, por exemplo, aquele indivíduo que vivencia uma experiência espiritual, não necessariamente ele sofre com aquilo, ele não tem prejuízos sociais, ele acaba com o tempo desenvolvendo uma relação uma relação mais afetiva e caridosa com o próximo. Mas mesmo dentro desses 9 critérios, nesses 9 itens que ele vai colocando, por que se faz necessário um estudo mais aprofundado? Porque quem vai se descobrindo o médium, especialmente aquele mais ostensivo no início,
sabe que essas experiências, elas de alguma forma elas vão provocando um certo receio, elas nos provocam um certo medo, por vezes acabam interferindo nas relações do dia a dia. Por isso que é tão difícil e tão complexo fazer esse diagnóstico diferencial entre aquilo que vai se apresentando como uma experiência religiosa, uma experiência espiritual, e aquilo que não é uma experiência religiosa, mas sim um sintoma de uma doença. Mas tem um item que é muito importante e chama bastante atenção. Quando aquilo desperta um certo receio dentro do meio cultural em que ele se encontra inserido, ou seja, dentro da casa espírita, em que as questões mediúnicas elas são recorrentes e são naturais a nós, aquele indivíduo ele vai de alguma forma se colocando à margem nesse sentido. Ele vai revelando aquilo tudo, as suas experiências de forma muito distinta do natural. Então, quando isso começa a chamar atenção, inclusive dentro do próprio meio cultural em que ele está inserido, a gente começa a ficar mais atento. Nós vamos responder a última pergunta por causa do horário. E alguém nos perguntou como se dá a alteração comportamental do espírito encarnado em função do uso de entorpecente. Teríamos aí a preponderância da matéria sobre o espírito. Nós precisamos entender que o cérebro é um instrumento que o espírito tem para se manifestar enquanto encarnado. Se ele for um instrumento que estiver estragado, qualquer esforço para agir de forma contrária, o espírito ele não vai dar conta de ter um envolvimento comportamental e social adequado, porque ele não tem um cérebro que está funcionando bem. Então, a partir do momento que a droga atinge essa estrutura cerebral e compromete essa estrutura cerebral, ela impede, na verdade, que haja uma manifestação sadia desse cérebro. Então, nós vamos entender que não é uma preponderância da matéria, é uma dificuldade da manifestação, porque o instrumento está comprometido. Então, nós estamos já no horário. As perguntas aqui praticamente terminaram. Se alguém quiser algum esclarecimento com algum de nós individualmente, nós estamos aí à disposição. E vamos agradecer a oportunidade. A gente volta, que horário? Às 14 horas. Muito obrigado.